Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva. É com muita alegria que estamos na sua companhia. E neste momento quero convidá-lo a iniciarmos o nosso programa, a nossa manhã, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje nós vamos rezar a Nossa Senhora dos Remédios e desde já quero entregá-lo a si, a todos aqueles que estão doentes, seja num leito do hospital, seja em casa, entregar toda a sua doença, todo o seu estado de saúde à Nossa Senhora dos Remédios. Também entregar todos os profissionais de saúde, sejam enfermeiros, auxiliares da ação médica, médicos, entre outros, entregá-los também, pedir a intercessão de Nossa Senhora dos Remédios. Rezemos todos juntos a oração. Virgem Santíssima, que brilhas como exemplo de virtudes, somos gratos pela tua poderosa intercessão, sob o título para nós tão querido, Senhora dos Remédios. Por tuas mãos o Senhor distribui imensos favores celestes. Por isso, neste jubileu de 100 anos, pedimos que desça sobre a nossa paróquia a graça divina que é teu Filho Jesus Cristo, o remédio da nossa salvação. Ajuda-nos a ser Igreja, de coração agradecido a Deus, pela dedicação generosa de padres, catequistas e famílias, pela participação e crescimento de comunidades, pelos trabalhos de evangelização e catequese, e por tantos movimentos eclesiais, grupos e pastorais que aqui cultivaram a fé. Sustenta a evangelização desta paróquia, para que todos anunciemos Cristo com a vida, possamos segui-lo na fidelidade, crescer na unidade e na comunhão fraterna, viver na escuta da palavra, na caridade e no amor à Igreja. Maria Santíssima, concede-nos a perseverança no amor de Jesus, que docilmente nos apresentas em teus braços. Amém. Nossa Senhora dos Remédios, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje vamos estar à conversa com o Sr. Padre Armindo Rodrigues, Padre da Congregação dos Marianos da Imaculada Conceição, mais conhecidos em Portugal pelos Marianos, e pela forte devoção também à Imaculada Conceição, e divulgam a mensagem da misericórdia divina segundo as revelações a Santa Faustina. Seja muito bem-vindo, Padre Armindo, ao nosso programa. Padre Armindo, antes de começarmos aqui a falar sobre a temática de hoje, que já vou aqui falar, a paróquia de São Mamed celebra 100 anos com o lançamento de um terço em pedra calcária. Antes de entrarmos nesta temática, fale-nos um bocadinho de si. Quem é o Padre Armindo? Eu só nasci, os meus pais viviam em Moçambique. Sim. Nasci em Moçambique, em 1974. Então, tem um coração moçambicano. Não me recorda, porque eu vim pequenino para Portugal, mas posso dizer que toda a minha infância, todo o meu crescimento foi no norte de Portugal, Sim. na região do distrito de Bragança, mais propriamente numa aldeiazinha que pertence a Mirandela. Aí é a minha origem e é a partir daí que eu começo a ter conhecimento de mim mesmo, digamos assim. Eu só simplesmente ouvia falar aos meus pais que viveram em África, em Moçambique, não me recordo de nada. E é assim a minha origem de lá, e foi também a partir de lá que conheci o convento de Balsamão. Sim. E a partir daí também, quando fiz 18 anos, ingressei no convento, digamos assim, que tomei conhecimento através dos padres e comecei a fazer uma experiência vocacional. Com que idade, Padre? Com 18 anos. Sim, novinho. Foi novinho, foi mesmo. Sim, porque tem sido como é que é dizer, tem sido um momento marcante na minha vida que me tem ajudado a discernir e a continuar na minha vocação, porque eu fiz 18 anos e disse ao meu pai, eu vou sair de casa e vou para o seminário. Foi um corte radical. Sim. E foi esta radicalidade que tem marcado também a minha vida. Sim. E a sua vocação nasceu nesse contacto com... Nesse contacto com os padres do convento de Balsamão. Já esteve
Desculpe. Pelo que sei, o senhor foi irmão há alguns anos. Partilhe connosco como se deu esta passagem de irmão para sacerdote. Bem, depois de fazer um noviciado, com 20 anos, Sim. professei os votos em 1994. Sim. Esta semana eu fiz 26 anos de vida religiosa. Parabéns! Professei Parabéns. os votos no dia 15 de setembro, Sim. no dia de Nossa Senhora das Dores. E eu continuei os estudos, porque na altura eu tinha deixado de estudar. E quando fiz 18 anos eu já tinha uma experiência de trabalho. Estava a trabalhar numa fábrica, tinha deixado de estudar na minha infância. E com 18 anos ingressei novamente para os estudos e vim para Fátima estudar no CEF, no Centro de Estudos de Fátima. Os padres marianos tinham na altura aqui um seminário em Fátima. Concluí o 12º ano e depois fui para a universidade. E todo este tempo foi como irmão religioso. E até há pouco tempo tenho 4 anos de padre. Ah, sério? Parabéns, padre. Como é que se deu esse discernimento? O meu desejo inicial foi entrar para a vida religiosa. Sim. E esse foi a minha vocação, posso dizer, é a minha vocação primordial. Além da vida e do batismo, mas aquele chamamento que me tocava mais era a vocação religiosa. E foi a partir daí, nunca me lancei, nunca me projetei muito para a frente, dizendo quero ser padre, quero... Cada dia fui vendo e percebendo o que é que Deus ia falando na minha história. Sim. Quando fui para a universidade, eu sei que é um momento que eu sempre me questionava, dizia, o que é que eu estou a fazer na universidade? Se é aqui que Deus me pede, vamos continuar. E foi quando concluí a universidade, penso, bem, agora posso ser padre, mas... E depois, pronto, foi um tempo que estive durante bastante tempo como irmão, que nunca me senti inferior nem nada disso, claro. Mas sentia-me bastante concretizado. A providência de Deus foi regendo todas as coisas. Foi regendo. Não foi é? regendo. Isso é o mais importante e o Sr. Padre também, pelo que eu vejo, sempre foi um homem muito atento àquilo que Deus o foi conduzindo Sim, e foi sim. deixando-se conduzir. Fui deixando-me conduzir. E quando chegou o tempo de Deus, pronto, disse o seu sim. Isso. Acho que se calhar a vocação sacerdotal entende-se muito melhor assim, do que não é aquilo que eu quero, mas o que Deus quer. Mas o que Deus quer Sim. para mim. E o que Deus quer, a gente tem que ir colaborando e entregando-se na vontade divina. Ir deixando Deus agir e entrar no nosso coração. É verdade. Esvaziar o nosso coração de nós mesmos, dos nossos sim. sonhos e dos nossos projetos e deixar Deus realizar em nós. Padre, já esteve em missão fora de Portugal, no Brasil. Fale-nos um bocadinho da vivência desse tempo. Assim, quando na altura tinha terminado a universidade em Lisboa, regressei ao convento de Balsamão e havia a necessidade de me inserir em maiores atividades pastorais. Na altura, em Balsamão, não tínhamos propriamente muitas paróquias ou em atividades, e então, por decisão dos superiores, me decidiram enviar para o Brasil, porque no Brasil a nossa congregação tem bastante paróquias Sim. e atividades, e então decidiram enviar-me para lá para me inserir mais dentro da dinâmica paroquial ou em trabalhos pastorais, e fiz a experiência lá durante 2 anos. Sim. Fui enviado para o estado do Paraná, Sim, sim. para uma cidadezinha onde se chama Manuel Ribas, Sim. que o símbolo da cidade é um coração, porque geometricamente é mesmo o centro do Paraná. Ai, que giro, que giro. E era muito interessante. E aí fui inserido nas atividades pastorais paroquiais, na ajuda à formação de catequistas, na visita aos doentes. Tive um trabalho pastoral a nível social, aí me ajudou, me enriqueceu bastante. Foi um contacto com uma pobreza diferente. Sim. Que aqui em Portugal não conhecia, mesmo nem em Trás-dos-Montes, onde é que está o nosso convento.
Foi uma pobreza totalmente diferente, que eu tive contacto no Brasil, em que eu visitava as famílias em casas de madeira e o chão de terra. Sim. E era assim, me tocou, não é? E ajudou bastante. Senhor Padre, compartilhe alguns dos momentos marcantes da sua história de vocação. Olha, como estava a dizer há pouco, um momento marcante que me tem ajudado foi quando fiz 18 anos. Sim. E disse ao meu pai, vou sair de casa e vou estudar. Vou para o seminário. Uma coisa que o meu pai lhe custou muito a perceber. Isso foi um momento decisivo. Sim. Já fiz alguns retiros e cada vez que rezo e faço esta oração de memória, trago à minha memória esse acontecimento que me ajuda a compreender a radicalidade da vida que hoje em dia e que tenho que fazer também. Sim, não é? sua escolha. Essa escolha que eu tenho que tomar nos dias de hoje, eu olho para aquela radicalidade que eu fiz nos 18 anos e que devo tomá-la hoje também. Exato. Depois, o segundo momento foi também quando terminei o 12º ano em Fátima e me disseram, vais para a universidade. E eu, bem, então, se é esse o passo de Deus, vamos. E sempre penso assim, nunca imaginei concluir os estudos, vamos até onde eu posso, onde Deus quer. E fui vivendo cada dia, na vontade de Deus e é essa marca que me toca. Cada dia basta o seu cuidado. Cada dia basta o seu cuidado, construindo a fidelidade do dia a dia. Sim. E é assim que a vida segue e que Deus nos vai falando. Depois, outros momentos marcantes, sei lá, eu tive quando fui ordenado diácono, antes tive o meu retiro de preparação, foi o melhor retiro que tive na minha vida. Graças a Deus. Que me ajudou bastante. Não sei, que outros momentos mais... Quando estive no Brasil, houve um momento assim, um acontecimento que eu gostei, não é que diga que me marcou. Exato. Além de muitos outros trabalhos, como estava a dizer há pouco, de visita às famílias mais pobres, aos doentes e por aí fora, eu tinha o costume sempre porque lá naquela cidadezinha, os padres marianos temos a paróquia, temos um seminário menor e temos também o noviciado. É lá essas atividades. E um seminarista menor que está a fazer a experiência e tinha o costume de ir com ele sempre a rezar o terço à noite, ao fim do dia, que fazíamos uma caminhada e rezávamos o terço. E uma coisa também que me chamou muito a atenção no Brasil, de uma cultura totalmente diferente, é que numa cidade tão pequena como era Manuel Ribas, existiam tantas igrejas diferentes que para mim era uma novidade, era uma coisa diferente. E então havia lá uma igreja, cada vez que passávamos, já tínhamos manifestado o interesse de entrar só para ver como era, para ver como é que aquilo era. Eu tinha o interesse de ver aquelas coisas diferentes. Nunca chegamos a entrar. Não era para ridicularizar nem nada, era só para estar, presenciar e ver como era a diferença. E sei que um dia íamos rezando o terço e precisamente na frente dessa porta de uma igreja evangélica, não sei das quantas, o meu terço parece que foi puxado. Sim. E arrancado das minhas mãos e as contas do rosário se espalharam pelo chão. E eu fiquei assim, tive assim uma surpresa, né? Porque isto aconteceu precisamente aqui. E lá dentro só se ouviam gritos e de um pastor que gritava lá dentro. E depois não mostrei mais interesse em entrar. Foi uma coisa engraçada algo diferente. Algo diferente. O senhor faz parte dos Marianos da Imaculada Conceição. Qual o carisma, a missão, quem é o fundador, em que países é que se encontra? O nosso fundador, portanto, nasceu na Polónia. A congregação foi fundada em 1673 e a finalidade da congregação, desde o início, com o espírito do nosso fundador,
era defender o mistério da Imaculada Conceição, porque na altura, como sabemos, ainda não estava definido propriamente o dogma da Imaculada Conceição. E fomos na igreja a primeira congregação, a primeira ordem masculina dedicada à Imaculada Conceição para defender este mistério. E o nosso fundador teve desde o início este forte propósito. Santo Estanislau é um santo não muito conhecido a nível da Igreja Universal, Sim. mas conhecido na Polónia, por fundar a Congregação da Imaculada Conceição. Era um homem muito famoso nas suas pregações, professor também. E também a finalidade da congregação é defender este mistério da Imaculada Conceição, ajuda paroquial, Sim. ajuda nas paróquias, conforme aquilo que, abertos às necessidades da Igreja. Não temos propriamente uma especificidade, dizendo que é educação ou que é uma missão ad gentes, ou aberto a qualquer necessidade local, onde quer que estejamos inseridos, trabalhar conforme as necessidades da igreja local. E sempre com essa devoção? Com a devoção mariana da Imaculada Conceição. Aprofundar e levar as pessoas a compreender verdadeiramente a devoção a Nossa Senhora. Não aquela devoção tão popular, superficial, mas compreender que para imitarmos Maria nas suas verdadeiras virtudes, da humildade, da simplicidade, da pobreza, porque Maria é o melhor exemplo de vida. É verdade. E Maria nos educa de forma excepcional. É este verdadeiro sentido de devoção que queremos tentar incutir nas atividades pastorais que tenhamos. Um dos princípios também que desde a origem da congregação, com o Frei Stanislau Papczynski, Santo Estanislau, é a devoção, o sufrágio, as orações que devemos oferecer pelas almas do purgatório. É um marco importante que temos desde a nossa origem, também pelo que o nosso fundador teve algumas experiências místicas ou também concretas da sua história, da sua vida, porque ele foi capelão na altura da guerra da Polónia que havia. E ele foi capelão e via muitas pessoas, até tempo de epidemias, de pestes, que pessoas morriam sem o conforto espiritual, sem aquele conforto da santa unção e do conforto espiritual, morriam desamparadas. Então ele viu ali, sentiu um apelo forte de rezar pelas almas do purgatório. E desde o início temos esta forte devoção. São estes três, mais ou menos estes três pilares, digamos assim. Como é que a misericórdia apareceu na vossa congregação, até por causa da divulgação? É todo um caminho também da providência divina. Deus vai construindo na nossa história pessoal, como nós vamos descobrindo a vontade de Deus, também numa congregação, na sua história evolutiva, digamos assim, Deus se vai revelando e vai manifestando. Na nossa congregação, de forma mais assim concreta, entrou pelas revelações de Santa Faustina, também na Polónia. Os marianos foram os primeiros divulgadores da devoção à misericórdia divina, segundo as revelações de Santa Faustina. Na altura, quando havia o Muro de Berlim, não havia contactos com o resto da Europa, mas foram os padres marianos que conseguiram ter acesso ao primeiro diário, aos escritos de Santa Faustina, e fugindo pelo Oriente, pela China, conseguiram entrar nos Estados Unidos. E lá foi feita a primeira edição. Ai, que bonito. Do Diário de Santa Faustina, foi a partir dos padres marianos. E começou então essa divulgação pelo mundo da misericórdia divina. Quando se deu a renovação na vossa congregação e porquê é que aconteceu? Nós temos também, a nossa congregação estava prestes a extinguir-se na igreja. Isto em 1909,
só já existia um padre mariano, que era o superior-geral, que na altura era um convento que existe ainda na Lituânia, Sim. Mariampol, onde está sepultado o nosso renovador, que foi beatificado, o Beato Jorge Matulaitis. E ele, conhecendo os marianos, porque ele tinha origem na paróquia onde os padres marianos ministravam um serviço paroquial, e os czares da Rússia, havia uma perseguição em extinguir todas as ordens e congregações religiosas, quer masculinas, quer femininas, como aconteceu em Portugal também, em 1834. Com o Marquês de Pombal. E então não foram expulsos do convento, mas ficavam a viver nos conventos até a extinção, até que morresse o último frade ou a última freira, né? Sim. De modo geral. Então só já existia um padre que era o superior-geral. E Jorge, sacerdote, toma conhecimento diante do superior-geral, que na altura era o superior-geral, professa os votos e compromete-se a renovar a congregação, transfere o noviciado para a Suíça, à luz do Concílio Vaticano II, neste tempo evolutivo que estava a acontecer também para adaptar as ordens aos novos tempos, o Beato Jorge fez novas constituições e adaptou então a nossa congregação aos novos tempos. Sim. De forma clandestina. Os padres faziam noviciado na Suíça, regressavam à Polónia como se fossem padres diocesanos, mais Sim. ou menos, trabalhando assim de forma mais ou menos clandestina, para não perceber que existia uma congregação. E Beato Jorge foi o que salvou os marianos da extinção. Graças a Deus, e continuam até e continuamos. hoje. Padre, antes de fazermos o enquadramento do trabalho que desenvolve na paróquia, vou pedir-lhe que fale do apostolado da sua congregação e de que forma é que concretiza nas paróquias. Como disse há pouco, a nossa congregação, das suas atividades é a colaboração paroquial. Sim. Que não quer dizer necessariamente que temos que assumir paróquias, mas trabalhando nas paróquias. Uhum. E neste momento assumimos paróquias, temos paróquias onde trabalhamos. Numa paróquia, sendo uma congregação, um padre religioso Sim. ou um padre diocesano, todos temos que trabalhar segundo o projeto que uma diocese tem. Diocese tem, exatamente. Né? E é normal, como em todas as paróquias. Sim. Temos um ano pastoral, temos certas atividades para fazer. As catequeses. É o trabalho paroquial, é o trabalho da administração dos sacramentos, é a catequese, é os movimentos eclesiais que existam nas paróquias. Sim. As dioceses têm um programa para inserirmos em cada ano e tentamos aplicar isso ao máximo e conforme as nossas capacidades. Agora, como Mariano da Imaculada Conceição, na paróquia, penso que tentamos incutir esse amor a Maria. Assim, aquele carisma mais próprio. Sim, sim. De um amor mariano, aproveitamos as celebrações marianas que existam para dar-lhe maior ênfase ou até melhor explicação ao povo de Deus. Pronto, encaminhar o povo de Deus nesse sentido, não é? A nossa primeira parte já chegou ao fim. Já. Foi rapidinho. Vamos para um brevíssimo intervalo e já nós voltamos. Muito bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. O nosso tema de hoje é Paróquia de São Mamede, celebra 100 anos com o lançamento de um terço em pedra calcária, em que estamos à conversa com o Sr. Padre Armindo Rodrigues, da Congregação dos Marianos da Imaculada Conceição. Mas antes de eu ir conversar com o Sr. Padre Armindo, temos aqui a nossa querida Carla. Muito bom dia, bem-vinda, Carla. Obrigada. Carla, o que é que nos traz hoje? Vamos continuar com o jornal. Sim. Com o jornal. E a proposta que eu trago hoje é uma espécie de ponchete. E as senhoras lá em casa vão ficar todas felizes. E os maridos, olha, vejam que é para fazerem e oferecerem às suas esposas. É. Ora bem,
como é de prever, temos Sim. o jornal. Aqui Sim. é coisas muito simples. Cola branca e jornal, mais nada. Mais nada. Mais nada. É só isso. Depois para fazer o fundo, é que é preciso um bocadinho deste tecido. Como é que se chama este Isto tecido? é um filtrozinho. Um filtrozinho, É um pronto. filtrozito. Mas podem pôr o tecido que tiverem Em casa. E E reaproveitar. Tecido, Não e pode- reaproveitar. não precisa Eu comprar. forrei o interior com o filtro, Sim. ok, da mala. Esta é a parte de fora. Esta vai ser o fundo que vai ficar aqui. Interessante. Vai ficar assim. Assim, Sim. ok? E depois a outra do outro lado. Uhum. Ela depois vai vincar aqui um bocadinho, que eu vou-lhe dar aqui um vinquinho, que é para ela depois em cima encostar as duas. Olha Fazer que assim. giro, que fica tão giro. Vai ficar assim, Sim. não é? Sim. Pronto, isto vai ser o trabalho, como vai ficar. Sim. Pronto. Aqui é muito simples, é enrolar. Pronto, ia-lhe dizer para recapitular como é que se faz a técnica do Então, jornal. aqui é enrolar. A gente vamos enrolando. Muita paciência. Muita paciência. Isto é ótimo para quem é estressado, ansioso, começa a enrolar jornal, que vai ver que desaparece tudo. Aqui é enrolar, fazer a espiral. Sim, Pronto. Ponto de cola. importante a questão da cola branca. Aqui não é? neste caso, sim. É porque vai ficar direita. Sim, sim, sim. Se fosse para fazer uma caixa, porque esta técnica também utilizamos para fazer as caixinhas. As caixas. As Ótimo. caixas guarda-joias. Aliás, eu cheguei a fazer Sim, aqui uma, chegou a vocês fazer lembram? uma. Sim, Pronto. sim, sim. Então, é assim, a gente agarra e vamos pondo cola e vamos enrolando. E vai enrolando. E vamos fazendo. enrolando. E Pronto. assim. Portanto, vocês veem, vai Sim, ficar assim. Exatamente. Vão enrolando. Ok. Isto até fazer o tamanho desejado. É Claro. assim, vocês podem fazer até uma mala maior Ou mais pequenina. ou mais pequenina, um porta-moedas. Podem fazer o que quiserem com esta técnica. É muito simples, é cola branca e jornal. Pronto. Como se enrola? Eu vou recapitular. É melhor porque... Tirinha de jornal é assim, vocês podem, de início, eu aqui tenho grandes porque já tenho prática em fazer Claro. em enrolar, mas vocês podem cortar Sim. metade e fazer isto. Aqui com o palitozinho, Para ir treinando, não é? para ir treinando. Os tubinhos ficam mais pequenos, mas não há problema. O trabalho, o efeito é o mesmo. Ok. E Muito no bem. final, Cola. um bocadinho de cola E e está feito. o tubinho. Pronto. Está feito. Ok? Estas, é claro que são maiores. São maiorzinhas. Pronto. É quase metade. não é? Sim, 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 Pronto. sim. Mas aqui, só quando tiverem prática aqui, É que com podem o ir para ali. pequenino, é que podem se atrever a fazer O grande. este. Ok. Está bem? Porque este é mais complicado, porque tem tendência, ali a meio, eu vou fazer um para vocês perceberem, tem tendência a enrolar. E como é maior, vocês têm que... Olha a perícia e a prática da Carla Ramalho aí, ó. Está. Fantástico. Eu Olá. acho que a primeira vez que eu tentar fazer um não vai correr muito bem. Por isso é que eu desta vez estou a dizer para vocês fazerem O mais pequenino. o mais pequenino. Exatamente. Como veem? Ficou perfeito. Pronto. Há de haver, os tubinhos ficam sempre com uma parte mais aberta. Sim. Não sei se dá para vocês focarem um bocadinho. Dá para vocês focarem um bocadinho. Está um buraquinho maior e aqui mais pequenino. Sim. Então o que é que vamos fazer? Aqui Sim. vamos enrolando, não é? Mas vamos à procura do buraquinho mais largo Mais largo e encaixamos. e encaixar. Ok. Encaixar e vamos continuando a enrolar, Enrolar e a colocar e cola. sempre a encaixar. Aqui está o mais largo, vamos pôr um mais fininho. Olha, aí está. Fantástico. Pronto.
Isto é como se vai fazer este Sim. trabalho, vai ficar assim. Depois para a Ok? decoração temos isto Para a aqui? decoração, vocês podem forrar com tecido Sim. por fora, podem agarrar e pôr, preencher o espaço todo com pérolas, perlazinhas. também fica muito bonito. Podem pintar, Quem tiver essa exatamente. habilidade, não é? pronto, podem pintar. Podem fazer a técnica do decoupage que eu já apresentei guardanapo, aqui, sim. com o guardanapo. Dão uma de mão de tinta branca, para não se ver Sim, sim, sim. as cores do jornal, não é? Fica branquinho e depois põem o guardanapo. Ok? E quem gostar ao natural também Quem pode fazer gostar ao assim. natural, dá uma passagem de cola branca, Sim. pronto, para impermeabilizar, Impermeabilizar, sim. e depois vão passar com um verniz. Pronto. Portanto, este é um dos trabalhos mais básicos e dá para fazer muita coisa. Muita Vocês vão coisa. reparar que eu vou fazer uma carteira, não é? Uma malinha. Mas, se vocês virem, Dá para fazer uma base. uma base para os tachos. Sim, sim. Ou pode ser feita assim, com esta técnica, os individuais na mesa. Sim. Olha, Portanto, que como bonito. veem, há várias utilidades com esta técnica. É preciso um bocadinho de paciência, sempre, sempre. Mas isso sem tudo, até na vida temos de ter Porque paciência. o tempo vai levar bastante tempo, porque primeiro temos que fazer os tubinhos. Eu, para esta carteira, para esta mala, eu fiz 100 tubos. Para o que muito está tubo. aqui, É muito tudo. para o Sim, que está aqui, 100 tubos. sim, Nunca É bastante. menos. sim. Carla, mãos à obra, vou continuar ali a conversar com o senhor Padre Armindo, até já. Padre Armindo, é pároco na paróquia de São Mamede, que celebra 100 anos. Conte-nos um pouco da história desta paróquia que está aqui tão perto de Fátima. Eu propriamente sou pároco há pouco tempo na paróquia, ainda não conheço muito. Vim para ali como irmão religioso e fui ordenado diácono na própria paróquia. Ai, que bonito, que bonito. E em 2016. E foi aí também que nasceu a minha vocação. Foi aí que voltou novamente a despertar Sim, a vocação sacerdotal. E foi muito interessante porque eu trabalhava nas pastorais lá, ajudando no apostolado de oração, nos movimentos, e as pessoas fizeram uma corrente de oração. Tínhamos lá o altar do Jesus Misericordioso, que foi Sim. no ano da Misericórdia, em que fizemos lá um destaque. 2016. Sim, 2016. E tínhamos uma caixa grande de acrílico para que as pessoas colocavam os seus pedidos. Sim, E depois essa caixa era transportada para o altar nas primeiras sextas-feiras de cada mês Sim. para a Eucaristia. E eu sei que porque depois as pessoas me foram dizendo que iam colocando lá muitos pedidos para que eu fosse ordenado padre, que não Olha, saísse já da viu. paróquia. este povo de São Mamede é um bom intercessor. Agora, a paróquia, assim, pelo que eu conheço, mais ou menos, a parte histórica mais Sim. antiga, tenho ainda pouco conhecimento Claro. acerca da paróquia, mas sabe-se que, portanto, nasceu a 17 de agosto de 1920. Sim, O lugar foi, propriamente, primeiro foi chamada paróquia civil, ou seja, foi freguesia. sim, E depois, passado mais tempo, é que foi instituída a paróquia. Pertencia aos lugares, aqui no cimo da serra de São Mamede, pertenciam à paróquia do Reguengo. O pároco era o pároco do Reguengo, que dava Sim. assistência religiosa a paróquia de São Mamede. aos lugares que Sim. existiam em São Mamede. E nessa altura é que surgiu o pedido para que fosse instituída como paróquia aqui no cimo da Sim, serra, sim. digamos assim. O povo conta, e eu ouço, escuto as pessoas a falarem da história inicial, digamos assim, da devoção a São Mamede, em que existia, nesses primórdios, uma pequenina ermida ou um nicho, propriamente no meio da serra, num lugarzinho que agora atualmente já não existe, mas era
existem ruínas de primitivas, de alguns cabanas de pastores ou assim, e nesse lugar existia a pequenina ermida dedicada a São Mamed. Sim. E que as pessoas depois construíram um outro lugar, que é atualmente onde existe a Igreja Matriz, que já é a segunda igreja, porque a primeira igreja foi demolida, esta é mais recente, e aí construíram uma nova igreja dedicada a São Mamed. É uma freguesia, é uma paróquia, tem a mesma distância que freguesia e paróquia, tem o mesmo território, digamos assim. Tem anexo à Igreja Matriz mais 4 capelas, mais 4 lugares de culto, mas na totalidade são 20 e pico lugares, são muitos lugares que estão anexados à freguesia e como paróquia. Desde que os marianos estão a desenvolver um trabalho pastoral na paróquia, têm sido dinamizados vários eventos e foi construído também um centro paroquial. Conte-nos qual o segredo para conseguir angariar fundos para este tipo de obras sociais e de apoio à paróquia. Segredos não existem, o que existe é trabalho. Exatamente, era o que eu ia dizer. O que existe é muito trabalho. Quando os padres marianos entraram ao serviço da paróquia de São Mamed, sim, a construção, digamos assim, de um salão já é um germinar. sim. Já existia este desejo de se construir algo na Igreja Matriz. Como é típico desta região, mesmo aqui na nossa diocese de Leiria Fátima, todas as capelas ou paróquias, digamos assim, estão equipadas com uma espécie de salão ou cozinha, porque é muito típico nesta região, as festas anuais, fazer-se uma espécie de restaurante, para servir refeições no dia da festa principal, do lugar ou da paróquia, onde se servem pratos típicos, como a chanfana e bacalhau e o tradicional frango assado, que é tão consumido em Portugal. E São Mamed, a Igreja Matriz, não possuía esse salão. E quando os padres marianos entraram ao serviço da paróquia, foi logo uma das primeiras coisas que o próprio povo pediu, não é? E foi o meu antecessor que iniciou esse serviço. Padre Giovanete? Padre João Rodrigues. João Rodrigues, sim. E que iniciou esse projeto, porque ele foi o que teve o pároco moderador principal, que esteve antes de mim, e que iniciou esse projeto e está aí nas nossas mãos. E é claro que fazemos trabalhos, dinamizamos certas celebrações, certos eventos, como temos o salão e fazemos uma passagem de ano. Agora, com este tempo da pandemia, agora não dá, mas já realizamos passagens de ano, noites de fados. Que bonito. E outros eventos onde as pessoas se congregam. É um espaço que não é só para essa festa anual, digamos assim, porque as festas realizavam-se na rua, as refeições. Mas é um espaço congregativo. Tem servido também para as associações locais da freguesia, para fazerem as suas concentrações. E que leva à unidade da comunidade. Também à unidade da própria comunidade. Isso é muito importante. Padre, vamos falar também do que o traz aqui, não é? A paróquia de São Mamed está a comemorar 100 anos. O que é que foi criado para celebrar esse momento? O que foi criado para celebrar este momento foi um terço, digamos assim, este terço de pedra. Lindíssimo. que foi lançado este ano na festa de São Mamed, dia 10 de agosto, e foi apresentado pela primeira vez. Isto é um projeto que inicialmente não era para ser assim. Inicialmente não era para ser assim, mas num dos conselhos pastorais, que é uma reunião que se faz onde estão representantes de todas as capelas da paróquia, as pastorais e assim, eu apresentei a ideia de fazermos um terço, porque bate mesmo certo, se são 4 capelas e a Igreja Matriz, são 5 mistérios. Pronto. Está certo. Foi essa a ideia, porque andávamos
a tentar ver o que poderíamos fazer para criar um símbolo, Sim. ou até algo mais material, ou uma recordação, ou um objeto que fosse comemorativo. Sim. Então, nessas reuniões do Conselho Pastoral, foi-se falando várias ideias, e até chegarmos a este terço. Inicialmente era para ser um terço mais usual, Sim. estes mais usuais que a gente até pode trazer dentro do bolso. Claro. Igualmente com a simbologia dos 5 mistérios, 5 igrejas. Sim. Mas até chegar à pedra foi um processo mais, pronto, foi diferente. Depois foi, como é que é dizer, inicialmente era para ser um terço mais comum. Mas assim também é algo que se destaca e que nos faz lembrar dos 100 anos, não é? Sim, sim. Porquê a pedra? Em pedra? Como estava a dizer, foi um processo evolutivo. Sim. Num dos encontros que tive uma conversa Informal. informal. Estávamos numa conversa informal com o secretário da Junta de Freguesia e apresentei-lhe esta ideia. Olha, estamos para o ano e tal, vamos fazer 100 anos, e assim numa conversa. E ele disse assim: Padre Armindo, espera um pouco. E se nós pudéssemos ir buscar algo mais característico da nossa serra, Sim. do nosso local, desta nossa região? Então partimos para a pedra. Sim. Então foi contactada uma empresa local de extração de pedra desta nossa região, e a partir daí nasceu este projeto até chegar a esta conclusão. E faz-nos lembrar até os paralelos, digamos assim, das calçadas portuguesas sim, é verdade. que existem e que daqui desta nossa região, da Serra daqui de Fátima, sai para todo Portugal e não só, muita pedra calcária para fazer as calçadas nas ruas. E é este terço que chegou até nós e que se torna então este objeto comemorativo dos nossos 100 anos. E que é lindíssimo. Quem quiser adquirir, como é que... Quem quiser adquirir pode, na paróquia de São Mamede, nas igrejas da paróquia, está disponível. Às quintas-feiras, de modo particular, o cartório, o tempo de atendimento é das 3h30 às 7 da tarde. Sim. Todo o tempo está aberto também para as pessoas adquirirem. Sim. Através do mail da paróquia de São Mamede, @gmail.com, podem fazer a encomenda e assim. Fale-nos aqui onde se reza a Salve Rainha. A Salve Rainha. Tem a imagem de Nossa Senhora dos Remédios. Sim. Fale-nos desta grande devoção de Nossa Senhora dos Remédios na vossa freguesia. É uma devoção já muito antiga, até porque antigamente até faziam uma solenidade muito maior. Sim, a Nossa Senhora dos Remédios, que é o próprio padroeiro principal, que é São Mamede. Vem também de uma promessa antiga que pediam chuva. Sim. E então obtiveram a graça das chuvas e então fizeram uma festa à Senhora dos Remédios. E a partir daí tem perdurado até os nossos dias. É uma imagem que tem despertado muita devoção, não só na Igreja Matriz, mas em toda a paróquia, e é considerada como copadroeira, digamos assim, conjuntamente a São Mamede. Particularmente é uma iconografia que a mim me diz muito, eu gosto pessoalmente, como podem ver a imagem. É lindíssima a imagem. A Nossa Senhora tem um menino a apresentá-lo assim de frente, né? Sim. E é uma representação muito bela, porque Maria, que tem o mistério de Deus nas suas mãos, o próprio Deus, e que nos oferece. Sim. E é uma invocação muito bela. E as pessoas têm muito costume também de oferecerem ouro a Nossa Senhora. Em tempo, quando foi na Guerra Colonial em Portugal, e com os soldados que estavam no exterior, as mães ofereciam ouro a Nossa Senhora se obtivessem a graça que o filho regressasse da guerra. Bonito. Sim, continua. Era essa devoção que temos e é festejada no segundo fim de semana de setembro, na proximidade também da Natividade da Nossa Senhora.
Padre, diga-me uma coisa, a presença de Nossa Senhora na sua vida é uma presença muito especial? É, sempre. Como disse, também posso contar, não sei se posso contar, mas no melhor retiro que eu fiz na minha vida, até os dias de hoje, que foi na preparação para o meu diaconado, a minha pagela, que depois foi feita para a ordenação depois presbiteral, partiu desse retiro em que me vejo e me apaixona muito. Primeiro porque fiz os meus votos no dia de Nossa Senhora das Dores. Ai, que lindo. Maria aos pés da cruz. Sim. E esta imagem de Maria, na sua atitude de fé, de esperança e de caridade, de pé junto à cruz, diante do mistério que não é dela, que é de Deus, se entrega totalmente. E ali onde, no meio de tanto rancor, no meio de tanto ódio, no meio de tantas trevas, Maria está firme e é a única lâmpada acesa que se mantém diante de Cristo. E tem sido uma lâmpada para mim também, que em meio aos meus altos e baixos, porque como qualquer vocação, como qualquer vida, temos os nossos altos e baixos, é verdade. Temos as nossas quedas, temos as nossas trevas, mas Maria tem sido esta lâmpada que me tem guiado. E nesse retiro que eu fiz, numa oração profunda que fiz com o meu diretor espiritual, na altura diretor, foi um retiro jesuíta de uma semana, exercícios espirituais de Santo Inácio, e numa oração, Maria estava aos pés da cruz e me apontou para Jesus Cristo dizendo: este é o sim de Deus. E ali estou eu olhando para Maria e para Jesus com o meu sim também. E isto tem servido sempre de oração até os dias de hoje. Graças a Deus. Esta forte presença de Maria na minha vida. E é muito giro, porque quando nos falou lá daquela terra no Paraná, que em forma de coração, parece que Nossa Senhora está sempre... O Imaculado Coração de Maria está sempre consigo, porque esteve em Fátima, foi para essa cidade no Paraná que é em forma de coração, agora está em São Mamed, que é bem pertinho de Fátima. Nossa Senhora gosta de o ter bem pertinho. Sim, como todos os seus filhos. É verdade. Senhor Padre, explica a analogia da passagem bíblica. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que construiu uma casa sobre a rocha. Com o vosso terço. É assim, quando este texto as pessoas que o adquirirem, é uma edição limitada, claro. Foi feito de forma quase tradicional. Podemos dizer que aqui nenhuma pedra é igual. É verdade. Nenhuma pedra é igual, todas são diferentes. Assim como nós. Como nós. E no panfletozinho, porque o texto é acompanhado com um panfletozinho explicativo, e usei essa expressão que Jesus diz como rocha. Primeiro porque nesta região estamos com uma rocha imensa calcária. É verdade. E também faz lembrar porque Belém e Jerusalém é a mesma rocha. É verdade. Esta rocha branca, calcária, que existe em Belém, em Jerusalém. E Jesus que diz, se não escutardes a minha palavra e não construirdes a vossa casa, a vossa vida sobre a rocha. E este texto faz-nos lembrar também tantas famílias que rezaram o texto ao longo de tantas gerações. Sim. O texto que é um forte símbolo da oração cristã, católica, digamos assim, que Nossa Senhora pede aqui, bem perto de nós, em Fátima, que rezemos o terço todos os dias. E para construir as famílias, para construírem a sua vida, a sua casa em Cristo, através da oração. É verdade. E como rocha, tem fortemente este símbolo. Em Cristo, que devemos assentar a nossa vida em Cristo, que é a rocha da nossa salvação, e que a oração, através do terço, nos ajuda a alicerçar essa relação com Cristo e a fundamentar, a ter a nossa vida alicerçada na rocha forte, que é Jesus Cristo, e Maria, que é verdadeiramente a nossa grande intercessora. É verdade. Senhor Padre Ademino, chegamos ao fim do nosso programa. Uma mensagem para quem está lá em casa. Uma mensagem? Sim.
calhar, como disse Nossa Senhora, reze o terço todos os dias. Boa, essa é uma grande mensagem. E como estamos na paróquia de São Améde a ter esta memória dos 100 anos, Sim. e termos um terço nas nossas mãos, e que em cada mistério tem os padroeiros da Igreja Matriz e das capelas. A mensagem é que, para que a família seja verdadeiramente família, temos que ter por base a oração. É verdade. Que nos leva à relação mais íntima e mais eficaz com Jesus Cristo e com Maria, que nos ajuda verdadeiramente a construir a nossa vida na fé, Sim. na esperança e na caridade, que é o verdadeiro amor que nos vem do coração misericordioso de Deus. Senhor Padre, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado. E lembre-se, família que reza unida permanece unida. unida. Isso é muito importante. Até ao próximo programa, se Deus quiser, e fica a acompanhar a nossa programação.